Existe uma pergunta que está sendo incomodando milhões de brasileiros. O que aconteceu com a seleção brasileira? Como um país que encantou o mundo durante décadas, que revelou Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Neymar, passou a ser visto de forma diferente pelos próprios adversários. Durante muito tempo, bastava o nome Brasil aparecer no sorteio de uma Copa do Mundo para provocar preocupação nas outras seleções. Jornalistas europeus escreviam que enfrentar o Brasil era praticamente enfrentar a história do futebol. Torcedores de diversos países diziam que a camisa amarela tinha um peso impossível de ignorar. Mas será que isso ainda acontece hoje? Depois das últimas Copas do Mundo, uma discussão começou a ganhar força em programas esportivos, jornais internacionais e nas redes sociais. Muitos especialistas afirmam que o Brasil continua produzindo jogadores extraordinários, mas deixou de ser a seleção mais temida do planeta. Será verdade? Ou essa é apenas uma impressão criada pelos resultados recentes? Hoje, vamos analisar essa questão com calma. Não para diminuir a seleção brasileira, mas para entender o que mudou no futebol mundial. E principalmente descobrir por que tantos europeus acreditam que o Brasil perdeu uma parte da sua identidade. Para entender o presente, precisamos voltar ao passado. Durante décadas, o futebol brasileiro era praticamente uma obra de arte. Enquanto muitas seleções apostavam apenas na força física, o Brasil encantava pela criatividade. Os jogadores pareciam brincar dentro de campo. Os dribles aconteciam naturalmente. Os passes surpreendiam. As jogadas improvisadas deixavam qualquer defesa perdida. Não era apenas vencer. Era vencer dando espetáculo. Foi exatamente isso que criou a famosa expressão "joga bonito". Em diversos países da Europa, milhares de crianças começaram a torcer pelo Brasil, mesmo sem serem brasileiras. Isso era algo raro, e apenas seu próprio país. Mas o Brasil conquistou admiradores em todos os continentes. A camisa amarela virou símbolo de alegria. Quando chegava uma Copa do Mundo, muita gente dizia: "Se meu país for eliminado, vou torcer pelo Brasil". Poucas seleções conseguiram provocar esse tipo de sentimento. Existe uma ideia equivocada de que europeus nunca admiraram o futebol brasileiro. Na verdade, aconteceu exatamente o contrário. Durante muitos anos, treinadores europeus estudavam a seleção brasileira, tentando entender como aqueles jogadores conseguiam produzir um futebol tão diferente. Clubes europeus passaram décadas tentando contratar brasileiros. Primeiro vieram jogadores históricos. Depois chegaram novas gerações. O Brasil virou praticamente uma fábrica de talentos. Mesmo quando não conquistava títulos, continuava produzindo craques. Mas enquanto admirava os jogadores brasileiros, a Europa também fazia outra coisa. Ela aprendia. Os clubes começaram a investir pesado em ciência do esporte. Treinamentos físicos evoluíram. A análise de desempenho cresceu. O estudo tático ficou muito mais avançado. Enquanto isso, muitos especialistas acreditam que o futebol brasileiro demorou para acompanhar essa transformação. E talvez aí esteja o início do problema. Durante muito tempo, talento individual era suficiente para decidir partidas. Hoje isso continua sendo importante, mas não basta. O futebol moderno exige organização coletiva, pressão sem bola, marcação coordenada, transições rápidas, posicionamento perfeito, uso inteligente dos espaços. As grandes seleções europeias evoluíram muito nesses aspectos. Elas conseguiram unir talento com disciplina tática. Foi assim que países como Espanha, França e Inglaterra passaram a competir em altíssimo nível durante muitos anos. O Brasil continuou revelando jogadores extraordinários, mas muitas vezes
parecia depender apenas da inspiração individual. Quando um craque não conseguia resolver sozinho, a equipe tinha dificuldades para encontrar soluções. Essa crítica começou a aparecer frequentemente na imprensa internacional. Outro ponto muito discutido na Europa é a preparação dos jogadores. Antigamente, muitos atletas brasileiros chegavam ao futebol europeu ainda muito jovens. Precisavam aprender conceitos táticos depois da transferência. Hoje isso mudou. As categorias de base da Europa trabalham esses conceitos desde a infância. Um garoto de 15 anos já entende posicionamento, pressão alta, ocupação de espaço e construção coletiva. No Brasil, o talento continua sendo enorme, mas muitos analistas dizem que ainda existe uma diferença na formação tática. E essa diferença aparece principalmente nas grandes competições. Toda seleção passa por momentos difíceis, mas algumas derrotas acabam marcando gerações. O Brasil viveu algumas eliminações dolorosas nos últimos mundiais. Cada derrota aumentava a pressão. Cada eliminação fazia surgir uma nova pergunta: o Brasil ainda é favorito? Antes, quase ninguém fazia essa pergunta. A resposta parecia óbvia. Hoje, ela gera debates. Isso mostra como a percepção internacional mudou. Não significa que o Brasil deixou de ser gigante. Significa apenas que outras seleções conseguiram diminuir a distância. Essa talvez seja a questão mais importante deste documentário. Quando jornalistas europeus analisam o Brasil atualmente, eles quase sempre fazem um elogio. Eles reconhecem que poucos países conseguem produzir tantos jogadores talentosos. Mas logo depois vem uma observação: o Brasil precisa voltar a jogar como equipe. Essa frase aparece repetidamente em análises internacionais. Não porque faltem estrelas, pelo contrário. Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, Estevão e outros jovens mostram que talento nunca foi o problema. O desafio está em transformar grandes jogadores em uma grande seleção. Nas redes sociais, muitos torcedores europeus já deixam claro: o que falta ao Brasil hoje não é talento, é coesão e organização coletiva. E isso é o que as equipes de elite europeias estão cada vez mais cobrando. Nos demonstram enorme respeito pelo futebol brasileiro. Eles continuam admirando a técnica dos jogadores. Mas também aparecem comentários dizendo que enfrentar o Brasil já não causa o mesmo medo de décadas atrás. Alguns afirmam que hoje preferem enfrentar o Brasil do que Espanha ou França. Outros discordam completamente e lembram que a seleção continua sendo uma das mais talentosas do planeta. Essas opiniões mostram como o debate está dividido. E justamente por isso, esse assunto desperta tanto interesse. Mesmo após críticas e eliminações, existe um motivo para o torcedor brasileiro acreditar. Nunca faltaram jovens promessas. A cada temporada, surgem novos talentos chamando a atenção dos maiores clubes do mundo. Vinícius Júnior se tornou um dos principais jogadores do futebol internacional. Rodrigo mostrou personalidade em grandes partidas. Endrick chegou ao futebol europeu cercado de expectativas. Estevão já desperta comparações com grandes craques. Talento existe. O desafio agora é transformar essa geração em uma equipe capaz de competir coletivamente contra qualquer adversário. É exatamente aí que entra uma das maiores mudanças da história recente da seleção: a chegada de Carlo Ancelotti. Será que um dos técnicos mais vitoriosos do mundo conseguirá recuperar a identidade do Brasil? Ou o problema é muito mais profundo do que parece? Essa será a grande discussão da próxima parte. Durante décadas, o Brasil foi o maior símbolo do futebol mundial. Hoje, continua sendo respeitado. Mas muitos acreditam que perdeu parte daquilo que o tornava único. Será que isso realmente aconteceu? Ou estamos apenas vivendo uma fase difícil que será superada pela nova geração?
Na próxima parte, vamos descobrir por que tantos especialistas europeus acreditam que o verdadeiro problema da seleção brasileira não está nos jogadores, mas na forma como o futebol brasileiro evoluiu nos últimos anos. Porque talvez o maior erro do Brasil nunca tenha sido dentro das quatro linhas. Ele pode ter começado muito antes do apito inicial. Na primeira parte deste documentário, vimos como a imagem da seleção brasileira mudou aos olhos do mundo. O Brasil continua sendo respeitado. Continua revelando craques. Continua sendo lembrado como a maior potência da história das Copas do Mundo. Mas também vimos que muitos jornalistas e analistas europeus acreditam que algo importante mudou. Agora surge uma pergunta ainda mais difícil. Qual foi o maior erro do futebol brasileiro? Foi a falta de títulos? Foi a troca constante de treinadores? Foi a dependência de grandes estrelas? Ou o problema começou muito antes, dentro da própria estrutura do futebol brasileiro? Hoje vamos analisar as críticas feitas por especialistas internacionais e descobrir por que tantos acreditam que o Brasil perdeu uma parte da sua identidade. Existe uma frase muito repetida por treinadores europeus: quem para de evoluir, começa a ficar para trás. Durante décadas o Brasil era referência. As outras seleções estudavam o futebol brasileiro. Mas aos poucos, aconteceu o contrário. A Europa passou a criar novos métodos de treinamento. Os clubes investiram milhões em tecnologia. Cada treino passou a ser analisado por câmeras. Cada corrida dos jogadores começou a ser medida. A preparação física mudou completamente. Nutricionistas, psicólogos esportivos, analistas de desempenho e especialistas em dados passaram a fazer parte do dia a dia das equipes. Enquanto isso, muitos especialistas afirmam que o futebol brasileiro demorou para acompanhar essa transformação. O talento continuava existindo, mas o ambiente ao redor do jogador evoluía em velocidades diferentes. Talvez uma das maiores diferenças esteja nas categorias de base. Antigamente, muitos jovens brasileiros chegavam à Europa apenas com sua habilidade natural. Os clubes europeus ensinavam posicionamento, intensidade e organização tática. Hoje a realidade mudou. Na Espanha, Inglaterra, Alemanha e França, crianças aprendem, desde cedo, conceitos que antes eram ensinados apenas aos profissionais. Elas treinam movimentação sem bola. Aprendem a pressionar em grupo. Entendem como ocupar espaços. Sabem quando acelerar e quando controlar o jogo. Isso faz com que cheguem ao time principal muito mais preparados para o futebol moderno. No Brasil continua existindo enorme talento individual. Mas muitos observadores internacionais afirmam que o desenvolvimento coletivo ainda precisa evoluir. Essa talvez seja uma das maiores discussões do futebol atual. O famoso joga bonito fez o Brasil conquistar o mundo. Era impossível não admirar jogadores como Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Romário, Rivaldo, Kaká, Pelé. Mas será que apenas talento individual ainda basta? Hoje praticamente todas as grandes seleções possuem jogadores extremamente técnicos. A diferença aparece justamente na organização coletiva. Os times europeus conseguem atacar juntos, defender juntos, pressionar juntos, recuperar a bola rapidamente. Isso não significa que o Brasil perdeu sua criatividade. Significa apenas que o futebol moderno exige criatividade dentro de um sistema bem organizado. Outro tema muito debatido é a saída dos jovens brasileiros para a Europa. Há alguns anos, muitos jogadores permaneciam mais tempo nos clubes brasileiros. Criavam identidade, jogavam clássicos, disputavam campeonatos nacionais, amadureciam antes da transferência. Hoje muitos atletas deixam o Brasil ainda adolescentes. Isso tem vantagens. Eles aprendem rapidamente o futebol europeu. Mas também gera um debate. Será que o futebol brasileiro está conseguindo aproveitar seus maiores talentos?
Ou está apenas formando jogadores para os clubes da Europa? Essa é uma pergunta que divide opiniões. Quando o Brasil entra em campo, toda a responsabilidade costuma recair sobre um ou dois jogadores. Durante muitos anos, foi Neymar. Hoje, boa parte dessa pressão está sobre Vinícius Júnior. Quando o time vence, o craque recebe todos os elogios. Quando perde, normalmente recebe todas as críticas. Na Europa, muitos treinadores defendem uma ideia diferente. Eles acreditam que nenhuma seleção pode depender apenas de uma estrela. Os grandes campeões costumam funcionar como um conjunto. Foi assim com diversas seleções campeãs do mundo. O coletivo apareceu antes do brilho individual. A Espanha passou muitos anos sem conquistar grandes títulos, mas decidiu reformular completamente sua filosofia. Investiu na formação de treinadores. Modernizou suas categorias de base. Criou uma identidade clara de jogo. O resultado apareceu. Vieram títulos europeus. Vieram conquistas mundiais. E uma geração considerada histórica. Isso mostra que evolução exige planejamento. Não acontece por acaso. A França também enfrentou momentos difíceis, mas investiu fortemente na formação de jovens. Hoje, possui um dos sistemas de desenvolvimento mais respeitados do planeta. A consequência é simples. Praticamente toda temporada surge um novo talento francês. Não é apenas sorte, é planejamento de longo prazo. Apesar das críticas, existe um ponto em que praticamente todos concordam. O Brasil continua sendo uma das maiores fábricas de jogadores do mundo. Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, Estevão, João Pedro, Savinho, Andrei Santos. Todos representam uma nova geração extremamente promissora. O problema nunca foi a falta de talento. O desafio é fazer esses jogadores renderem juntos, quando vestem a camisa da seleção. Justamente pensando nisso, que a CBF apostou em Carlo Ancelotti. Poucos treinadores conhecem tão bem os jogadores brasileiros quanto ele. Durante anos, trabalhou com alguns dos maiores craques do país. Aprendeu como cada atleta pensa, como reage à pressão, como se comporta em grandes decisões. Sua missão não será apenas montar um time. Será reconstruir uma identidade. Fazer o Brasil voltar a competir no mais alto nível. E, principalmente, unir talento e organização. Curiosamente, muitos jornalistas europeus dizem que o futebol mundial sente falta de um Brasil dominante. Porque quando a seleção joga bem, o espetáculo cresce. Os grandes clássicos ficam mais emocionantes. A Copa do Mundo ganha outro brilho. Mesmo os adversários reconhecem a importância do Brasil para o futebol mundial. Isso mostra que o respeito continua existindo. O desafio é transformar esse respeito novamente em medo. Talvez essa seja a maior reflexão deste documentário. Durante décadas, o Brasil era conhecido por jogar com alegria, mas também tinha organização. As equipes campeãs de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002 não venceram apenas porque tinham craques. Elas tinham equilíbrio, sabiam defender, sabiam atacar, tinham liderança, tinham disciplina. Talvez essa seja a maior reflexão. Talvez o verdadeiro desafio seja recuperar essa combinação. Depois de ouvir tantas análises internacionais, fica uma pergunta. O Brasil realmente ficou para trás? Ou apenas atravessa um período de transição, enquanto uma nova geração amadurece? Na próxima parte, vamos conhecer justamente essa geração que pode mudar tudo. Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, Estevão, João Pedro. Será que eles são capazes de devolver ao Brasil o protagonismo que marcou sua história? E por que tantos especialistas europeus acreditam que essa pode ser a geração mais importante desde a conquista do pentacampeonato em 2002?
Durante as duas primeiras partes deste documentário, analisamos uma grande questão. Por que o Brasil deixou de ser a seleção mais temida do planeta? Vimos que o futebol mudou. A Europa evoluiu. As seleções passaram a investir mais em tecnologia, organização e formação. Também vimos que o problema do Brasil nunca foi falta de talento. Porque se existe algo que o Brasil continua produzindo todos os anos, são jogadores capazes de encantar o mundo. Mas agora chegamos à pergunta mais importante. A nova geração brasileira pode recuperar o respeito que a seleção perdeu nos últimos anos? Será que Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrique, Estevão e outros jovens talentos podem escrever um novo capítulo da história do futebol brasileiro? Ou o Brasil precisa de uma mudança ainda maior? Hoje, vamos analisar o futuro da seleção brasileira. Durante muito tempo, Vinícius Júnior foi visto como uma grande promessa. Quando deixou o futebol brasileiro ainda jovem, muitos diziam que ele precisaria de tempo para se adaptar. Mas ele respondeu dentro de campo. Com velocidade, drible, personalidade e principalmente coragem. No futebol europeu, Vinícius enfrentou uma das maiores pressões do mundo. Jogar em um gigante europeu significa estar sempre sendo observado. Cada erro vira manchete. Cada grande atuação vira história. E ele conseguiu transformar críticas em motivação. Hoje, muitos torcedores internacionais enxergam Vinícius como um dos grandes símbolos da nova geração brasileira. Mas a pergunta para a seleção é diferente. Ele consegue ser o mesmo jogador quando veste a camisa amarela? Esse é um dos maiores desafios. Porque jogar em um clube é diferente de representar um país inteiro. Outro nome importante dessa geração é Rodrigo. Talvez ele não receba o mesmo destaque de outros jogadores. Mas dentro de campo sua importância é enorme. Ele possui uma característica muito valorizada no futebol moderno: inteligência. Rodrigo entende espaços, sabe jogar em várias posições, tem qualidade técnica e aparece em momentos decisivos. Na Europa, muitos especialistas admiram essa capacidade de adaptação. Para a seleção brasileira, jogadores assim podem ser fundamentais. Não é apenas sobre quem tem mais talento. É sobre quem consegue ajudar o sistema. Poucos jovens brasileiros chegaram ao futebol europeu com tanta expectativa quanto Endrick. Desde muito cedo, ele chamou atenção pela força física, finalização e personalidade. Muitos torcedores brasileiros esperam que ele seja o próximo grande atacante da seleção. Mas existe algo importante. Grandes jogadores precisam de tempo. A história mostra que nem todos os jovens explodem imediatamente. O desenvolvimento psicológico é tão importante quanto o talento. A pressão sobre Endrick será enorme. Ele não será comparado apenas com jogadores da sua geração. Muitos irão compará-lo com Ronaldo Fenômeno, Romário e outros grandes atacantes brasileiros. O desafio será crescer sem perder a naturalidade. Outro nome que chama atenção internacionalmente é Estevão. Seu talento ofensivo impressiona. Controle de bola, criatividade, capacidade de decidir jogos. Muitos observadores acreditam que ele representa exatamente aquilo que sempre foi associado ao futebol brasileiro. Imaginação. Aquela capacidade de fazer algo inesperado. Algo que quebra a lógica. Algo que levanta o torcedor da cadeira. Mas novamente surge a mesma pergunta. Como transformar talento individual em sucesso coletivo? Esse será o grande desafio da nova seleção. É impossível falar do futuro do Brasil sem falar do treinador. Carlo Ancelotti possui uma carreira construída em grandes desafios. Ele já comandou alguns dos maiores clubes do mundo. Trabalhou com estrelas. Venceu competições importantes. Mas treinar a seleção brasileira é uma responsabilidade diferente. No clube, um treinador pode contratar jogadores. Na seleção, ele precisa trabalhar com os jogadores disponíveis. Sua missão será encontrar equilíbrio.
Como colocar tantos talentos ofensivos juntos? Como melhorar a defesa? Identidade. Como fazer o Brasil voltar a controlar grandes jogos? Essas perguntas serão respondidas dentro de campo. Talvez essa seja a maior lição deixada pela Europa. Grandes seleções não vencem apenas com estrelas. Vencem com uma ideia. A Argentina mostrou isso. A França mostrou isso. A Espanha mostrou isso. O Brasil também já mostrou isso no passado. A seleção de 2002 tinha Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho. Mas também tinha organização. Tinha defesa forte. Tinha jogadores preparados para diferentes momentos do jogo. O talento era acompanhado por estrutura. Esse equilíbrio precisa voltar. Existe algo interessante. Mesmo com as críticas, muitos torcedores europeus continuam respeitando o Brasil. Eles sabem que uma seleção brasileira forte torna o futebol mundial melhor. Eles sabem que quando o Brasil joga com confiança, a Copa do Mundo fica diferente. Muitos ainda esperam ver novamente aquele futebol ofensivo, criativo e emocionante. Porque o Brasil não é apenas uma seleção. É uma parte importante da história do futebol. Então, qual seria a solução? Primeiro, valorizar a formação de jogadores. Segundo, criar uma identidade de jogo. Terceiro, unir talento individual com disciplina tática. Quarto, dar confiança aos jovens. Quinto, fazer os jogadores entenderem que vestir a camisa do Brasil significa responsabilidade. O Brasil não precisa copiar a Europa. Esse é um ponto fundamental. O objetivo não deve ser abandonar a criatividade brasileira. O objetivo deve ser juntar o melhor dos dois mundos. A técnica brasileira com a organização moderna. O futebol brasileiro vive um momento decisivo. Uma geração inteira está surgindo, ganhando experiência nos maiores clubes do planeta. Um treinador experiente está tentando construir uma nova identidade. A pergunta agora é: estamos diante do começo de uma nova era? Ou será apenas mais uma geração talentosa que não conseguiu transformar potencial em títulos? A resposta será dada nos próximos grandes torneios. Durante décadas, o mundo aprendeu uma coisa: nunca subestime o Brasil. A história mostra que quando muitos acreditam que a seleção acabou, ela encontra uma maneira de voltar. Foi assim, depois de momentos difíceis no passado. E pode acontecer novamente. Porque o Brasil continua tendo algo que poucos países possuem: paixão pelo futebol. Milhões de crianças sonhando em vestir a camisa amarela. E uma capacidade única de revelar jogadores especiais. Talvez o Brasil não tenha perdido seu talento. Talvez apenas esteja procurando o caminho de volta. Agora queremos saber a sua opinião. O Brasil vai voltar a assustar o mundo? Essa nova geração pode conquistar uma Copa do Mundo? Qual jogador será o símbolo do novo Brasil? Vinícius Júnior, Endrick ou Estevão? Comente sua opinião. Inscreva-se no canal para acompanhar as maiores histórias do futebol brasileiro e mundial. Porque a história da seleção brasileira ainda não terminou. Ela pode estar apenas começando um novo capítulo.